ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Agora 6 horas em Goiânia. Está começando o Jornal das 6. Eu sou Delfino Curado, fico com você até às 6h30 da noite. Você pode nos ouvir pelo rádio ou pela internet. No rádio, a sintonia é 870 AM. Pelo site, o www.radio.ufg.br. Você pode nos acompanhar também pela página da Rádio Universitária no Facebook e pelo aplicativo Minha UFG. Conversamos com a assessora da Corregedoria do TRE Goiás, Juliana Sadi Arteaga. Para aquele eleitor que queira regularizar no sábado e que não tenha tempo durante a semana de procurar o serviço da Justiça Eleitoral. Então, amanhã, das 8 às 18, em todo o estado. Na segunda, na terça e na quarta, que é o último dia, quarta-feira, também funcionará das 8 às 18. Domingo estará fechado. Lembrando que na quarta-feira, dia 9 de maio, que é o último dia, as senhas serão distribuídas na parte da manhã, conforme o atendimento, a capacidade de atendimento diária, né? Então, a gente pede para o eleitor não deixar para o último dia, que pode ser que ele não consiga ser atendido. Os atendimentos nos VaptVupt vão ser em qual horário? Isso. Aqui em Goiânia, a gente tem 4 VaptVupt que atendem o trabalho da Justiça Eleitoral, que é do Shopping Passeio das Águas, do Shopping Araguaia Shopping, né, da rodoviária, da Praça A e da Praça da Bíblia. No sábado, o VaptVupt, ele tem um horário, ele funciona de acordo com o horário do VaptVupt, que é das 8 às 14, né? E durante a semana, das 8 às 19. Está havendo aí muitas filas nesses últimos dias? Ontem eu estive, inclusive, presencialmente na central de atendimento, aqui na Mutirão, na Avenida Mutirão com a T7, né, na central aqui em Goiânia, e tinha bastante movimento. A central já estava muito cheia, né? A fila de espera estava grande, um pouco grande. Então, a procura está sendo grande do eleitor, que ele está respondendo ao chamado para não deixar para o último minuto, né? Então, sim, a procura está sendo grande. Juliana, o atendimento aos eleitores será feito somente até às 18 horas, respeitando-se a capacidade do local, como você falou, né? Pode ser que alguma pessoa pode até esperar na fila e não ser atendida? No caso, não. A pessoa que receber a senha, ela será atendida, né? Ela vai receber a senha e será atendida até esse horário, às vezes pode estender um pouquinho, né? Mas o chefe do cartório, ele já está orientado a distribuir as senhas de forma que o atendimento se encerre às 18 horas, né, às 6 horas da tarde. É claro que às vezes o sistema cai, pode acontecer algum problema ou outro, aí pode se estender um pouco, mas a princípio as senhas serão distribuídas somente para a capacidade diária de atendimento. Então, se o eleitor deixar muito para o último dia, pode acontecer de ele não receber senha para ser atendido. Aí, neste caso, ele deixou para a última hora, ele só vai poder regularizar o cadastro dele em novembro. O prazo se encerra na quarta-feira, dia 9 de maio. Haverá prorrogamento dessa data? Isso. É importante esclarecer que esse prazo ele não pode ser prorrogado e eu explico por quê. Porque a legislação nossa, a lei das eleições, ela determina que 151 dias antes da realização do primeiro turno das eleições, o cadastro eleitoral ele tem que ser fechado. Então, ele é um prazo legal. O TRE ele não pode prorrogar esse prazo por si só. Então, é um prazo improrrogável. Ele será fechado dia 9 de maio. E o eleitor tem só até esse dia para regularizar a situação. Ok, Juliana Sadi Arteaga, você que é assessora da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, muito obrigado pela participação, pelas informações e uma boa noite. Boa noite, a Justiça Eleitoral agradece. Conversamos aí com a assessora da Corregedoria do TRE Goiás, Juliana Sadi Arteaga.
E na próxima segunda-feira, dia 7, a UFG realiza o 12º encontro do Fale Aí, com o tema Vergonha que Atrapalha. O encontro faz parte do programa Computação Humana. O Fale Aí é um projeto de extensão do Instituto de Informática da UFG. O programa tem o objetivo de desmistificar a imagem associada aos estudantes de informática, geralmente vistos pelo estereótipo de nerds, magricela e de óculos, que passa o dia todo no computador e interage muito pouco com as pessoas. O tema desta edição é Quando a timidez toma proporções que prejudicam o convívio em sociedade. O projeto é voltado para os alunos de graduação e pós-graduação do Instituto de Matemática e também para servidores técnico-administrativos terceirizados e professores da UFG. O programa tem ainda a intenção de difundir a cultura do voluntariado e a preocupação com a saúde, além de promover o debate. O encontro será na próxima segunda-feira, às 5h30 da tarde, na sala 257 do IME, do Instituto de Informática, do INFE, Instituto de Informática da UFG. E o ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes de Educação Superior, está em processo eleitoral para a escolha da sua nova diretoria. Nós convidamos o professor Alexandre Aguiar dos Santos, da Regional da UFG na cidade de Goiás, que preside a Comissão Eleitoral do ANDES no âmbito da UFG, para falar sobre essas eleições. Boa noite, professor Alexandre. Obrigado aí por atender o convite da Rádio Universitária. Boa noite, Delfino. Boa noite aos ouvintes da Rádio Universitária. Professor, quantas chapas concorrem a esse pleito? Delfino, nós temos 2 chapas que estão concorrendo aí às eleições. Uma chapa de situação e uma chapa de oposição. E quem poderá votar? Né? Os aposentados também votam nessa eleição? Isso, os aposentados votam e todos os professores filiados, né, à DUFG. O ANDES, Sindicato Nacional, considera a DUFG uma seção sindical sua. E como será conduzido esse processo eleitoral? Né? Onde haverá urnas, por exemplo? Isso, nós estamos organizando o processo eleitoral nos 2 campos da UFG de Goiânia, né, no campus Colemar Natal e no campus Samambaia, e na Regional Goiás. Então nós vamos ter 7 sessões sindicais, 6 em Goiânia e uma na cidade de Goiás, que vão colher o voto de todos os professores que estão filiados, né, à DUFG. Os professores, para comprovar a filiação à DUFG, né, terão que apresentar contra-cheque de fevereiro e de março deste ano e consignar o seu voto, né? São 2 chapas nacionais, né, da direção nacional do ANDES, com 83 nomes cada uma das 2 chapas. E sobre os campos aí das outras cidades, cidade de Catalão e Jataí? Isso, nós temos na cidade de Catalão e na cidade de Jataí outras comissões eleitorais locais que estão procedendo a este processo nas 2 regionais ainda da UFG. Né? Então, a DECAC está responsável por realizar, a Associação dos Docentes, né, de Catalão, por realizar as eleições na Regional Catalão, e a Associação dos Docentes de Jataí, a DECAGE, na Regional de Jataí. Professor, qual que é a importância aí dessa eleição e a importância de ter um sindicato aí fortalecido na atual conjuntura de contenção de gastos para as universidades e outras medidas aí de cortes na área da educação? Exatamente. Essa conjuntura coloca o grande desafio para o conjunto do movimento docente, né, de buscar fortalecer a nossa capacidade de resistência e de uma construção unitária, né? É importante registrar que fazem 14 anos que nós não temos uma disputa de chapas, né, para a eleição do ANDES Sindicato Nacional. O Sindicato Nacional tem na sua base aproximadamente 70 mil professores, né, filiados, entre universidades federais, universidades estaduais e universidades municipais. E nessa atual conjuntura, né, principalmente com a emenda 95, né, que congelou os gastos da educação, da saúde, da segurança pública, com o governo federal que indica, né, um projeto de acabar com a carreira, né, da educação superior, né, e o fim do regime jurídico único,
participar da eleição do ANDES, Sindicato Nacional, é exatamente possibilitar aí um impulso, né, para que as jornadas futuras de enfrentamento aos pacotes que já estão anunciados, né, se realize com uma efetividade e com sucesso para o conjunto da categoria. E como que é a relação do Sindicato Nacional com os sindicatos locais, no caso aqui em Goiânia, o Sindicato dos Docentes da UFG? Então, nós temos um processo nacional em que existe um sindicato nacional, que é o ANDES Sindicato Nacional, e que no início dos anos 2000 houve parte, né, das seções sindicais desse sindicato nacional, um afastamento dele e a constituição de sindicatos locais, né? É o nosso caso. Nós temos a do FIG Sindicato, que se constitui num sindicato local. Não existe por parte da UFG o reconhecimento do ANDES Sindicato Nacional, porém, vários professores, né, que atuam no âmbito da UFG reconhecem a atuação do ANDES Sindicato Nacional, participam dos seus congressos, representando os professores da UFG, representando o conjunto do movimento docente da UFG. E aí, nesse sentido, nós temos uma eleição muito peculiar, né, no estado de Goiás como um todo, e em Goiânia e na cidade de Goiás em particular, que é exatamente este processo de uma comissão eleitoral que é organizada a partir da Secretaria Regional Planalto, que fica aqui em Goiânia, né, e da qual nós fomos destacados aí para compor a comissão eleitoral. Mas, em geral, nós temos ótimas relações do ponto de vista do trabalho conjunto, né, e da construção conjunta aí do movimento docente dentro da universidade, inclusive, né, com, né, a categoria que está junto, aí, filiada na UFG. Ok, nós conversamos com o professor Alexandre Aguiar dos Santos, presidente da Comissão Eleitoral Local do Sindicato Nacional dos Docentes de Educação Superior, o ANDES, cujas eleições se darão nos próximos dias 9 e 10 de maio. Professor, muito obrigado pela participação. Tenha uma boa noite. Uma boa noite para vocês, uma boa noite para os ouvintes. E o Ministério Público de Goiás deflagra a terceira fase da operação contra regalias em presídios do Estado. A ideia é combater uma série de benefícios a detentos em Goiás. O foco da investigação, desta vez, além de presos, são mulheres de reeducandos, que entravam com objetos ilícitos durante as visitas, e um ex-vigilante penitenciário temporário. Estão sendo cumpridos 15 mandados de prisão em Goiânia e Aparecida de Goiânia e 15 de busca e apreensão. Entre os mandados há alguns na penitenciária Odenir Guimarães, no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Já foram apreendidos armas, munições, bebidas alcoólicas, entre outros itens ilícitos. E a administração penitenciária apresentou hoje à imprensa celas modulares para tentar diminuir o déficit de vagas em Goiás. As estruturas ainda precisam ser licitadas. A previsão da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária é de adquirir 200 unidades que juntas oferecerão 2.400 novas vagas. Cada cela possui cerca de 15 metros quadrados, camas para 12 presos, vaso sanitário e pia, além de chuveiro. As paredes têm 8 centímetros de espessura e o módulo é montado sobre uma base de concreto, reforçada por uma chapa de aço para evitar fugas. Os módulos devem ser distribuídos por todas as cadeias do Estado conforme a necessidade. Mas já está definido que as cidades de Cristalina e Guapó, onde a situação de superlotação é mais crítica, vão receber aí as primeiras celas modulares. De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, as celas são soluções temporárias e a instalação delas não interfere na construção e reforma de presídios já existentes. Agora, 6h15, a gente faz um intervalo e volta já. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Na Universitária tem Sintonia do Samba. Todos os sábados ao meio-dia aqui na Universitária, a rádio da UFG. Voltamos a apresentar o Jornal das 6.
Promotor do Ministério Público confirma na SEI da Saúde que hospitais de Goiás selecionam pacientes para UTI. A repórter estagiária Yasmin Santos tem os detalhes. O promotor Érico de Pina Cabral, do Ministério Público em Aparecida de Goiânia, foi ouvido como convidado nesta sexta-feira na Comissão Especial de Inquérito que investiga a saúde em Goiás. Durante a audiência, ele reforçou a constatação dos vereadores de que os hospitais selecionam pacientes para ocupar os leitos de UTI. Segundo o promotor Érico de Pina, a defasagem de vagas para idosos e também UTI neonatal. Nós não temos vaga de UTI para idosos hipertensos com diabetes e com problemas renais, e nós estamos com a defasagem muito grande de alto risco, que é nas UTIs neonatais. Então nós temos crianças aí, igual lá em Aparecida, uma criança de 6 dias veio a óbito por não ter vaga de UTI neonatal. O materno infantil não consegue atender tudo. Da mesma forma, nós não temos vaga de UTI para idosos. E isso aí está faltando o quê? Está faltando gestão, está faltando administração do recurso, para viabilizar com maior qualidade, maior eficiência o atendimento à população. O promotor Érico de Pina denunciou ainda os atrasos no repasse das verbas recebidas pela Prefeitura de Goiânia aos fornecedores. Segundo o promotor do Ministério Público em Aparecida de Goiânia, o atraso compromete o atendimento nas unidades de saúde do interior. Nós temos uma defasagem de UTI, ou seja, não temos vagas de UTI para atender a população do estado de Goiás. Goiânia recebe da União, em benefício dos municípios, recebe do estado de Goiás uma quantia significativa de recursos, não repassa para os prestadores, não paga em dia, estão atrasados desde o ano passado sem receber, com isso não oferece as vagas e quem paga é a população pobre e doente do estado de Goiás. Porquanto, nós estamos elaborando um relatório para representar no Ministério Público de Goiânia, aos meus colegas de Goiânia, por improbidade administrativa, também ao Ministério Público Federal, por improbidade administrativa, por má gestão desse recurso e por fazer com que as pessoas lá do interior paguem com suas próprias vidas, com sua própria saúde, a má gestão desse recurso que não está sendo aplicado como devia. O relator da SEI da Saúde, vereador Elias Vaz, do PSB, disse que as declarações reforçam a investigação já realizada pela comissão. Elias Vaz adiantou que todas as irregularidades serão citadas no relatório final, que deve ser apresentado no próximo dia 14. A nossa intenção é apresentar ele até o dia 14, porque a SEI ela prazo dela até dia 21. Então, no dia 14, se nós conseguirmos fazer essa apresentação, ainda dá tempo razoável para a gente ter a transparência, para todos os vereadores poderem analisar o relatório, fazerem as alterações que acharem necessário ou fazerem complementações. O relator Elias Vaz adiantou ao Jornal das 6 o teor do relatório que deve encerrar a SEI da Saúde na Câmara. Nós estamos trabalhando em cima de todas essas provas produzidas, efetivamente que provaram irregularidades, e vamos tratar de todos os assuntos que a SEI abordou, seja da questão das irregularidades, de um problema de gestão, quando a gente vê exatamente o desperdício acontecendo, seja na questão de irregularidades mesmo, como foi a questão da manutenção dos veículos, pagamento de mestrado, uma série de situações que aconteceram, priorização, direcionamento do processo de compra de equipamentos ou mesmo de laboratórios que foram, na verdade, privilegiados, beneficiados porque a gente vê claramente que houve um direcionamento para esse laboratório. Então, são vários problemas que aconteceram, que todas essas situações que foram abordadas, a crise da saúde bucal, todas nós vamos abordar no nosso relatório e seremos implacáveis na verdade, com as irregularidades. Yasmin Santos para o Jornal das 6. E logo mais às 7 horas da noite haverá a cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado, o SINT-IFES-GO. Fernando Mota assume o cargo de coordenador-geral do SINT, cargo até então ocupado por Fátima dos Reis. O mandato é de 3 anos. Após a solenidade de posse, que ocorrerá na sede social do sindicato, haverá um show com a banda Magia do Toque. E para quem quiser adotar um animal de estimação, neste domingo tem uma feira de adoção em Goiânia. A repórter estagiária da Rádio Universitária Yasmin Santos tem os detalhes. Há
ONG Santuário realiza uma feira de adoção consciente neste domingo, dia 6, no Pet Shop Via Pet, que fica no Alto da Glória. Para adotar, é preciso pagar uma taxa de R$ 30, que será destinado à construção de uma nova sede da ONG. O candidato a adotante precisa ser maior de idade, preencher uma ficha de adoção e levar documentos pessoais e comprovante de endereço. Além da feira de adoção, haverá também uma campanha de ração solidária para ajudar os animais da instituição que ainda não encontraram o lar. A cada quilo de ração comprada para doação, o estabelecimento onde está sendo realizada a feira vai doar uma quantia igual ao abrigo. Yasmin Santos para o Jornal das 6. Ouça o Jornal das 6 também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Intercampus Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, com reprise às 5h30 da tarde. Não perca! Voltamos a apresentar o Jornal das 6. A Assembleia Legislativa de Goiás anuncia concurso público com 59 vagas. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás vai realizar um concurso público para a contratação de 59 servidores em regime efetivo. O anúncio foi feito hoje, sexta-feira, dia 4 de maio. O concurso deve ser realizado no segundo semestre. Há vagas para funções que exigem curso superior e também nível médio. A data do concurso e os critérios para a seleção, bem como as regras para a contratação da empresa responsável pela aplicação das provas, serão definidos por uma comissão organizadora, nomeada pelo diretor-geral da Casa, Renato Menezes Torres. Os salários dos novos servidores também serão determinados por esta comissão. Escola de Idiomas de Goiânia terá sessões de filmes em alemão, espanhol, italiano, inglês e francês neste sábado, dia 5 de maio. Os filmes serão exibidos em seus idiomas originais. Os detalhes com a repórter Camila Braunas. O Cineprojeto começou há cerca de 5 anos com a ideia de promover o pensamento crítico e o debate cultural. Neste sábado, o projeto terá exibição de filmes para adultos e também para crianças, divididos em 2 sessões. A primeira será às 4h30 da tarde com o Cine Kids e Teen. A segunda começa às 7 horas da noite com o Cine Adults. Para participar, é preciso fazer a inscrição com antecedência na Secretaria da Escola Projeto Línguas, que fica na Rua 125, no setor sul. Os ingressos custam R$ 5. A renda arrecadada será revertida para a ONG Terra Livre. Os participantes ganharão um certificado que poderá ser usado como horas complementares. Camila Braunas para o Jornal das 6. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. A terceira edição da Manga de Vento, Mostra Expandida de Dança, começa daqui a pouco no Centro Cultural UFG. A apresentação de abertura começa às 8 da noite. São 3 espetáculos dirigidos pelo dramaturgo uruguaio Hugo Rodas. O programa segue até outubro, reunindo trabalhos contemporâneos, nacionais e internacionais. Convidamos o curador da mostra, bailarino e coreógrafo Kleber Damaso, para conversar um pouco conosco sobre os espetáculos. Boa noite, Kleber. Obrigado aqui por falar com a Rádio Universitária. Boa noite, Delfino. Eu que agradeço. Kleber, a mostra se chama Manga de Vento. Explica para o nosso ouvinte o que é isso. Bom, a gente escolheu esse nome pensando um pouco na metáfora que o sentido do nome traz, por ele designar um dispositivo de orientação eólica, que de certa forma está sensível à orientação do vento, que é um fenômeno ligado à propulsão do movimento. Então, de certa forma, a gente pensou que esse orientador ele tem uma similaridade com esse processo de observar e de ser afetado pelos movimentos que estão expandindo a linguagem do movimento, a linguagem da dança. Então,
O manga de vento é como aquelas birutas de aeroporto. E qual que é a relação dessa biruta com a dança e o movimento em si? Bom, além do vento ser uma fonte limpa, né, de movimento, de certa forma, o movimento ele é um fenômeno físico, né? Assim como o vento propulsiona energia e, de certa forma, funciona como uma metáfora também daquilo que incita a mobilidade. Bom, isso também tem a ver com o fato de a gente estar interessado nos movimentos, nos trabalhos que esgarçam um pouco os contornos do que a gente entende enquanto dança cênica, enquanto dança contemporânea. Um exemplo disso é a programação da trilogia do Hugo, que inicialmente, claro, se aproxima talvez mais da área teatral, mas que designa, inclusive, que o seu trabalho se dá a partir de uma ideia de teatro do movimento. Então, eu estou muito interessado nessas hibridizações, nesse fluxo de uma linguagem permeando outra, e que na curadoria especificamente dessa mostra se expande também para uma preocupação em olhar para a trajetória desses artistas como uma maneira de combater ou mesmo de favorecer um entendimento que leve em consideração a obra e não alguns usos inapropriados que a gente tem observado. Nesse atual momento, onde a arte tem sido muito foco de censura, de retaliação, eu achei muito importante que a gente desse voz a artistas que estão, sim, num lugar de inconformidade com uma lógica, né, com um sistema, e aí a maneira de fazer esse enfrentamento eu pensei que seria dando condições de que o público conhecesse a trajetória desses artistas. Por isso a ideia de trabalhar com mini-mostras dentro da mostra. Você já adiantou sobre isso, essas mini-mostras, os workshops, como que eles vão funcionar? Bom, toda a mostra ela acontece com valores populares, né, em geral, tanto a inscrição para as ações formativas quanto a fruição dos espetáculos se organiza nesse valor de 20 inteira, 10 meia. A grande parte da programação esse ano ela está concentrada no Centro Cultural, que coincide com o fato de eu estar na gestão do espaço e que isso me dá uma certa liberdade, não só uma liberdade, mas otimiza a organização do trabalho em si, além de ser um espaço que está ligado à universidade, né, e que se interessa, né, está inclinado a pensar também a arte do ponto de vista da pesquisa. E, bom, desde a primeira edição, a gente tem essa preocupação em desconcentrar e descentralizar o programa de ações. Essa é uma característica muito grande da estruturação da mostra, porque a gente pensa que dessa forma, com um espaçamento, com um intervalo maior de tempo, a gente favorece que essas ações ela tem uma contribuição mais substanciosa, mais significativa, por criar um espaço de intercâmbio, um espaço de diálogo, tanto entre público e artista, quanto entre artistas que são convidados e os artistas locais da cidade. Ok, Kleber, nosso tempo aqui infelizmente se esgotou, nós te agradecemos, você é bailarino, coreógrafo e curador da mostra. Professor da EMAC, da Escola de Música e Artes Cênicas e atualmente aqui na direção do Centro Cultural. Muito obrigado por participar conosco, uma boa noite, boa mostra aí para vocês. Eu que agradeço, Delfino, muito obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos. E com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, sexta-feira, 4 de maio de 2018. A produção do programa é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. Muito obrigado e até segunda-feira. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM.
Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.